Isso é uma polêmica requentada, né? A gente pega uma coisa que a gente já fez, muda e nasce um novo programa, né? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Eu não lembro quem deu essa sugestão. Ou foi o nosso produtor numa discussão do grupo do Zap, ou foi alguém nos comentários. Mas não importa, eu não vou dar o crédito de qualquer forma. Fica como se a ideia fosse minha. Quem jogou mais? Ronaldo em 2002 ou Romário em 94, hein? Dois monstros em Copa do Mundo. Então, Ronaldo em 2002, Romário em 94, campanhas campeãs, artilheiros do Brasil na Copa. O Ronaldo foi além, né? Foi artilheiro da Copa do Mundo, só não fez gol em um jogo. Já o Romário não fez gol em 2 jogos naquela campanha. Mas será que é mole determinar quem jogou mais? É pelo número de gols? É pela importância? É pela participação nos jogos? É o somatório de tudo isso? É quem foi o artilheiro da Copa? É quem levou o time nas costas? Enfim, tem muita coisa pra gente debater sobre um tema que já apareceu por aqui, diga-se de passagem. Porque então, se você olhar aqui em cima, ó, tem pra relembrar um dos primeiros polêmicas vazias, eu ainda com a cara cozida, gordinho, com outra formação de óculos. E aqui, ó, Romário ou Ronaldo? Quem jogou mais? Naquele programa, deu Ronaldo. E eu usei vários argumentos que você pode ir lá, um programa curtinho, inclusive, não chegou nem a ter 12 minutos. Teve uma época que eu conseguia, hoje parece impossível e improvável. Então, naquele programa a gente relembrou a carreira de ambos, relembrou os melhores momentos, relembrou a questão de representatividade no futebol europeu, o auge, as melhores temporadas, gols marcantes, recursos, a questão de o quanto o Ronaldo era imparável no seu auge e o quanto ele assustou o planeta de uma maneira que o Romário não fez no seu auge, apesar do auge do Romário ter sido um negócio também esplendoroso. E é até difícil você estipular qual foi esse auge. Foi 93, 94? Porque mesmo depois que voltou para o Brasil, o Romário teve temporadas absurdas, inclusive sendo artilheiro e campeão de um brasileiro onde ele destruiu pelo Vasco. Mas no nosso Polêmicas Vazias, naquele, deu Ronaldo. Será que hoje é a mesma coisa, hein? E outra disputa aleatória aqui completamente é Wesley Safadão ou Luan Santana. Quem seria melhor? Melhor show, melhor compositor, mais divertido, a melhor história, essas e outras questões daqui a pouco. Mas voltando ao debate aqui, 94 versus 2002, claramente você tem ícones dessas campanhas. Em 94 o Romário, em 2002 o Ronaldo. Mas vamos a números. Quem fez o quê em qual Copa? Em 94 o Romário fez 5 gols e deu 1 assistência, ou seja, ele participou diretamente de 6 gols daquele Brasil. Só que era um time que fazia poucos gols. Aquele Brasil só fez 11 na Copa inteira e o Romário fez aí mais da metade dos gols do Brasil, um percentual grande de participação em vitórias, em gols e em construção de jogadas. Já o Ronaldo marcou 8 de 17 gols que o Brasil fez naquela campanha, ou seja, menos da metade. Era um time que produzia mais chances, que atacava mais e que tinha um volume superior à seleção de 94. E a gente vai esmiuçar mais pra frente o caminho de cada seleção, os companheiros que tiveram Romário e Ronaldo, e aí as atuações individual, jogo a jogo, pra gente determinar quem de fato jogou mais. Porque há uma lenda, e parece ser de fácil resolução, de que o Romário jogou mais em 94 e ponto. Porque quando se fala de grandes atuações individuais em Copas do Mundo, as pessoas normalmente lembram do Garrincha em 62, do Maradona em 86 e lembram muito do Romário em 94. Você vai olhar em outros lugares ou em outros países, as pessoas vão lembrar, óbvio, do Cruyff em 74, só que aquela seleção não foi campeã. Você vai lembrar de outros jogadores em outras seleções, mas com menos caráter individual. A seleção de 62, a Argentina de 86 e o Brasil de 94, eles estão muito ligados a esses nomes, a Garrincha, a Maradona e a Romário. Portanto, parece existir uma verdade já estabelecida de que o Romário foi muito superior ao que o Ronaldo fez em 2002. Mas será que é de fato assim? Pode até ser, mas a distância não é tudo isso que se pinta. É uma boa hora para opiniões, inclusive.
Não dá pra ninguém no planeta achar que o Oliver Kahn foi o melhor jogador da Copa de 2002, né? De fato, ele jogou muito até a final. Era uma Alemanha limitada, era uma Alemanha com muitos problemas. E uma Alemanha que nem era favorita para chegar à decisão. Tinham outras seleções muito superiores. Lembremos aí que em 2002, as grandes favoritas para a Copa eram França e Argentina. As duas, coincidentemente, caíram na primeira fase. Mas chegaram com uma força absurda. Primeiro que a França vinha ganhando tudo, né? Já era campeã do mundo, campeã da Euro. E tinha Pirre e Zidane jogando demais, um Henry absurdo. Só que Pirre e Zidane se machucaram, o Zidane só foi jogar o último jogo da primeira fase e a Argentina foi um caos total, né? Mas era um time extremamente talentoso, com Batistuta jogando demais, com o Verón vivendo talvez os melhores momentos da carreira, enfim, era um time fantástico, mas que não funcionou, então não adianta. Porém, por mais que o Oliver Kahn tenha sido fundamental, tenha quase que levado, algumas atuações do Kahn naquela Copa são esplendorosas. O fato é que o Kahn falha na final, uma final inclusive em que ele cometeu outros erros. As pessoas consideram só o gol do Ronaldo, o primeiro gol daquela seleção, mas o fato é que se a gente for rever o jogo, e é fácil de achar na internet, você vai olhar outros momentos em que o Kahn dá mole no jogo. Portanto, foi uma final ruim do goleiro da Alemanha, que era o grande sustentáculo daquela equipe. A Alemanha, inclusive, não jogou mal. As pessoas têm uma visão de que aquele jogo foi fácil, de que a final foi mole por conta dos 2-0, mas não é verdade. A Alemanha jogou bem, a Alemanha assustou bastante o Brasil ao longo do jogo, inclusive, apesar do Kahn ter tomado bola na trave, o Marcos também tomou bola na trave. O Brasil acabou, de fato, graças ao Ronaldo, numa jogada em que ele rouba a bola, em que ele dá no Rivaldo, que ele acredita no rebote, abrindo o placar e logo depois ele sacramenta fazendo o segundo gol e ali matando as chances da Alemanha. O fato é que você não tem como eleger o melhor de uma Copa do Mundo antes da final, tanto que hoje o sistema mudou porque a final tem peso 3, peso 4, peso 5 e você não tem como dar para um goleiro que falhou na final o prêmio de melhor jogador da Copa. Lembrando que ao final daquele ano o melhor do mundo foi o Ronaldo. Aí se fez a justiça, né? O Ronaldo jogou demais na Copa do Mundo, meteu 8 gols, só não fez gol em um jogo e faz 2 na final. Então não tinha como não ser o Ronaldo. Podia até ser outro jogador do Brasil, mas não dava para ser o Kahn. Porque aí a gente começa a destrinchar o que foi a Copa de 2002. Essa unanimidade que se tem com o Romário não se tem com o Ronaldo por conta do fator Rivaldo. Porque lembremos, até a semifinal, Rivaldo e Ronaldo tinham cada um 5 gols. O Brasil estava ali dividindo a sua artilharia entre 2 jogadores. O Rivaldo era importantíssimo para o Brasil e o Rivaldo já tinha sido muito importante no jogo contra a Bélgica. Um jogo encardido, um jogo complicado, um jogo em que o Brasil chegou a tomar um gol mal anulado e depois faz um 1-0 graças ao Rivaldo, que depois volta a ser importante na construção do segundo gol, o gol que acaba sacramentando a vitória do Brasil, né? É passe do Cleverson, é gol do Ronaldo, porém, lá atrás o Rivaldo tem uma importância na construção do gol, o Rivaldo que foi muito bem naquela partida e volta a ser importantíssimo no jogo mais difícil da seleção na Copa, que foi o jogo contra a Inglaterra nas quartas de final. Portanto, em sequência no mata-mata, se você pegar oitavas e quartas, o Rivaldo tinha sido tão importante quanto o Ronaldo. Não acho que o Rivaldo tenha jogado mais que o Ronaldo na Copa inteira. Porém, se a gente for olhar o que fez o Rivaldo em 2 jogos importantíssimos de mata-mata, ele acabou, inclusive, contra a Bélgica e contra a Inglaterra, sendo mais protagonista que o Ronaldo. O Ronaldo, inclusive, em alguns jogos, foi substituído. Foi substituído, por exemplo, no jogo contra a Inglaterra. E aí, óbvio, tinha uma questão do Brasil ter um jogador a menos, e aí era preciso dar uma resposta de puxar contra-ataque, de segurar lá na frente, e aí o Edilson entrou no lugar do Ronaldo, e também existia uma questão física ali. O Ronaldo volta a ser substituído, por exemplo, contra a Turquia. Um jogo em que ele próprio, Ronaldo, disse que talvez tenha sido o seu pior na Copa. Um jogo ruim do Ronaldo, só que um jogo em que o Ronaldo mete o gol da vitória, o gol de bico. Mas ele estava sentindo, ele tinha um problema na coxa, inclusive o problema que ele levou até a final, ele não chegou aos 100% na final, e o Ronaldo, ele próprio fala, nas lembranças da Copa de 2002, que aquele foi o pior jogo dele na Copa. Só que se a gente for olhar, o jogo dele contra a Inglaterra também é um jogo ruim, é um jogo em que ele dá 2 finalizações só no gol, um jogo em que ele constrói muito pouco, e que o Rivaldo acaba sendo muito importante, e o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho dá o passe para o primeiro gol e faz o segundo gol.
e no final acaba sendo expulso. Então os protagonistas no mata-mata do Brasil, eles se dividem. No jogo contra a Bélgica você tem o Rivaldo muito importante, contra a Inglaterra você tem o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho muito importantes, e aí no jogo contra a Turquia o Ronaldo meio que só faz o gol e tem uma outra chance. Enquanto isso, o Romário foi fundamental e enorme no mata-mata de 94. Antes, na primeira fase, o Romário já tinha feito gol em todos os jogos. E gols que abriram sempre os placares ou definiram resultado. Contra a Rússia, estreia, encardido, gol do Romário. Depois ele sofre o pênalti do segundo gol. Engraçado, inclusive, que alguns sites de estatísticas pelo mundo, eles dão o sofrer o pênalti do Romário como estatística de assistência. Se você for olhar alguns sites aí, por exemplo, o Romário aparece na Copa de 94 com 5 gols e 3 assistências. Só que dessas 3 assistências, uma é um pênalti sofrido, a outra é no jogo contra Camarões, em que ele faz a jogada, divide com o goleiro e a bola sobra para o Bebeto fazer o terceiro gol e sacramentar o resultado. Então, na prática, o Romário tem uma assistência e 5 gols. Porém, pelo menos participação em mais 2 gols. Ou seja, dos 11 gols da seleção, o Romário participou de uma forma ou de outra de 8. Aí, antes que você critique, no jogo contra a China, por exemplo, na Copa do Mundo, o Ronaldo sofre um pênalti, tá? Portanto, se você botar na conta aí, dos 17 gols que o Brasil fez, o Ronaldo fez um, deu passe para outro e participou de mais um. Ou seja, esteve envolvido em 10 dos 17 gols. Então, do lado você tem o Ronaldo participando de 10 de 17 gols, o Romário participando de 8 de 11. Aí você pensa, poxa, se eu tirar o Ronaldo de 2002, será que o Brasil era campeão? Talvez, mas acho que não ia rolar. Porque se você tem um cara que participa da construção de 10, de 17 gols, você tira isso aí, vai complicar. Então acho que o Brasil não seria campeão em 2002, como com toda certeza o Brasil também não seria campeão em 94 sem o Romário. Porque voltando, o Romário fez gol em todos os jogos da primeira fase. Abriu o placar contra a Rússia, depois sofre o pênalti. Contra Camarões, ele abre o placar e alivia a pressão para depois uma vitória tranquila. E contra a Suécia, fechando a primeira fase com o Brasil já classificado, o Brasil toma um 1-0 e no segundo tempo o Romário resolve sozinho, arrancando de longe e fazendo o 1-1. Só que se você olhar todos os jogos da primeira fase, em todos os jogos ele vai ser sempre o jogador que mais finalizou, coisa que não aconteceu em todos os jogos de 2002 com o Ronaldo. Em alguns jogos ele vai se dividir ali com o próprio Rivaldo. Essa questão de dividir o protagonismo inexistia em 94. Apesar do tamanho do Bebeto, um cara que se entendia muito com o Romário, e o Bebeto fez uma grande Copa em 94, todas as jogadas canalizavam no Romário. E tem uma questão, o Romário, as pessoas têm a imagem do gênio da grande área, de um cara de finalização apenas de um toque só, mas o Romário em 94, ele ia buscar muito a bola fora da área, construindo as jogadas, arrancando de longe, e funcionando às vezes como um articulador da equipe. Por quê? Porque lembremos aqui, o Raí começa titular, ocupando aquela função de ser o criador da equipe. Só que o Raí, mal, acaba perdendo o lugar e o meio-campo daquela seleção engrena na Copa do Mundo com o Dunga, com o Mauro Silva, Zinho e Mazinho. Ou seja, um meio-campo de muita intensidade e ocupação de espaço, porém de controle de bola, mas de pouca criatividade. Esta criatividade, em vários momentos, dependia do próprio Romário, descendo, deixando o Bebeto flutuando e ele fazendo jogadas, e ele fez isso em todos os jogos. Se você pegar compactos ou tiver a paciência de rever todos os jogos, você vai ver o Romário pegando bolas, voltando no meio-campo, criando em vários momentos à frente dos volantes dos adversários. Na final, por exemplo, ele fez isso várias vezes, não foi uma boa final do Romário, mas ele em vários momentos vai lá suprir a carência de uma figura criativa ou de uma figura articuladora no meio-campo do Brasil. O Ronaldo em 2002 não precisava fazer isso, porque este papel em 2002 pertencia ao Ronaldinho Gaúcho. E de qualquer maneira, você tinha um Rivaldo também para desafogo. É verdade que o Ronaldo, em vários momentos, também sai da área e faz jogadas e articula jogadas com o Ronaldinho e com o próprio Rivaldo sem estar enfiado lá, mas ele era muito mais pivô em 2002 do que foi a carreira inteira. Já era um Ronaldo se reinventando e em alguns momentos participando menos dos jogos, coisa que não dava para o Romário não fazer. O Romário precisava participar até para gerar espaço para umas infiltrações, como na final aconteceu algumas vezes, do Zinho, para a movimentação e para as entradas na área do Bebeto, e isso aconteceu claramente no jogo contra os Estados Unidos nas oitavas de final. Um jogo encardido em que esta troca de papéis
do Romário saindo e o Bebeto entrando, acaba gerando o gol. O Romário arranca de fora da área, vai costurando todo mundo, toca no Bebeto, o Bebeto chapa e faz 1 a 0, um jogo dificílimo. Mas um jogo que talvez tenha sido a grande atuação do Romário na Copa do Mundo. E aí entra essa questão, o Romário já tinha sido fundamental na fase de grupos e ele foi muito importante no mata-mata, ele jogou demais no mata-mata. No mata-mata ele joga mais do que o Ronaldo joga em 2002, porque mesmo os jogos em que o Ronaldo decidiu, por exemplo, a final e a semifinal, o Ronaldo mesmo disse, a semifinal foi o pior jogo dele na Copa. E a final, o Ronaldo ele é muito importante e participativo no segundo tempo. E é verdade, tem 2 boas chances ali no primeiro tempo, mas também nada muito claro. A grande chance que o Ronaldo tem no primeiro tempo, ele acaba perdendo um lance que normalmente ele não perderia. Ele escolhe bater com a canhota e chuta para fora. Talvez num outro momento, num outro contexto, ele deixasse passar, driblasse o goleiro e fizesse, desse um toquinho, enfim. Não é um gol que o Ronaldo perde, como também não é um gol que o Romário perde em 94, já na prorrogação, né? Um gol sem goleiro, jogada do Cafu, e o Romário acaba caindo e se desequilibrando e perdendo um gol que poderia ter custado muito caro. E a história do Romário, a biografia do Romário seria outra completamente diferente se ele perde aquele gol na prorrogação e o Brasil perde nos pênaltis, ou se ele perde o seu pênalti, né, já que foi um pênalti que bateu na trave que ele nem estava cotado para bater, ele que pediu. Só que o Romário, ele é gigante contra os Estados Unidos, talvez o melhor jogo dele na Copa, ele tem pelo menos 4 oportunidades, ou cria 4 oportunidades e várias dessas sozinho. Ele chega inclusive a criar um em que ele dribla o goleiro dos Estados Unidos, chuta para fora, um gol que ele voltaria a perder na semifinal contra a Suécia, também uma situação muito parecida, driblando o goleiro e perdendo o gol. O Romário joga muito bem contra a Holanda, fazendo o gol que abre o placar, um gol dificílimo, parece simples, mas é muito difícil. Ele participa do gol do Bebeto indiretamente, mas não vou nem botar na conta, quando ele se faz de morto no impedimento e a bola sobra para o Bebeto. E fora isso, ele faz várias jogadas fora da área, ele arrisca o tempo inteiro, incomodando o tempo todo a defesa da Holanda e volta a fazer um grande jogo na semifinal contra a Suécia. Não só criando muito, o Brasil martelou demais a Suécia o jogo todo, como fazendo um gol improvável de cabeça no meio dos suecos de quase 2 metros de altura. Portanto, o Romário, ele jogou mais do que o Ronaldo em 2002, não só no imaginário coletivo, mas ele jogou na prática. O Polêmicas Vazias nem sempre desconstrói algumas verdades. Às vezes a gente está aqui para confirmar essas verdades, como é o caso. Ah, mas aí você vai falar, o Ronaldo fez 2 gols na final, o Ronaldo decidiu a final de Copa do Mundo, não tem comparação com o que fez o Romário em 94. Tem porque mesmo não fazendo um grande jogo, todas as ações ofensivas do Brasil passavam pelos pés do Romário, inclusive na final. Se você for pegar os principais lances do Brasil, fora o chute do Mauro Silva, que o Paluca quase franga, todas as jogadas passavam pelo pé do Romário, porque como eu já falei aqui, ele era um cara que em vários momentos precisava descer e articular jogadas e preencher um lugar do campo onde não tinha ninguém. Então, em muitos momentos, ele foi o arco e foi a flecha daquela equipe que, com todos os rótulos de pragmática, de chata de ver, era um time extremamente organizado e muito seguro defensivamente. Tanto que o time só tomou 3 gols na Copa. E um time que corria poucos riscos, coisa que o time de 2002 correu muito mais. O time de 2002, por exemplo, tomou gol da Costa Rica. O time de 2002, por exemplo, passou um perrengue danado nas oitavas com a Bélgica. O time saiu atrás contra a Inglaterra. O time tomou um perrengue gigante também da Turquia, apesar de não ter tomado o gol. E foi um sufoco danado, apesar também de não ter tomado o gol, na final. E se você for olhar defesas plásticas ou defesas decisivas, o Marcos talvez tenha aparecido muito mais com essas defesas em 2002 do que o Taffarel em 94. Mas óbvio, o Taffarel tem uma importância enorme. Primeiro que ele era um cara que se colocava muito bem, de uma extrema segurança. E por último, porque a decisão foi para os pênaltis e óbvio o Taffarel pega pênalti. E fica a imagem do cara que tem uma participação decisiva no final de Copa do Mundo que o Brasil não ganhava há 24 anos. E essa questão da pressão conta muito ponto para o Romário, né? Era um Brasil que não ganhava há 24 anos a Copa do Mundo. O Romário que ficou fora do ciclo de eliminatória, voltou só para classificar o Brasil, prometeu que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo, ganhou, sendo o artilheiro do Brasil, não foi o artilheiro da Copa, muita gente fez 5 gols ali, né? Inclusive o Baggio, por exemplo, também fez 5 gols, um cara que fez muito naquela Copa, mas o Salenko da Rússia que foi o artilheiro, metendo 5 gols num jogo só, né?
o que acaba tirando um pouco do peso dessa artilharia. O Ronaldo de 2002 não, o Ronaldo é com sobras o artilheiro da Copa, mas lembrando, até a semifinal, até o jogo contra a Turquia, sem contar o jogo contra a Turquia, tanto o Ronaldo quanto o Rivaldo chegaram com 5 gols na semifinal. Aí depois o Ronaldo deslancha, faz 1 na semi, 2 na final e assume a artilharia isolada da Copa. Mas não dá. O Romário jogou mais do que o Ronaldo ali e era proporcionalmente mais importante para aquela equipe que criava menos, se defendia mais e dependia fundamentalmente do Romário e das articulações do Romário, seja dentro ou fora da área. Mas já que a gente tá dando moral pro Romário, não custa dar moral pro Ronaldo com a nossa dica cultural aqui, Pra Sempre Fenômeno, o documentário dele lançado em 2011. O documentário é produzido pela Vini Filmes e foca na despedida do Ronaldo na seleção brasileira. Então tem muito bastidor, tem muita imagem antes do jogo de despedida do Ronaldo e aí tem muita lembrança, então é uma maneira de olhar para o Ronaldo de uma outra forma, né? Inclusive com o Ronaldo já fora de forma. E o filme é dirigido pelo Felipe Brizo. Não é fácil de achar, mas é possível. E a internet tem tudo, né? E a nossa polêmica aleatória, hein? Wesley Safadão ou Luan Santana? Bem, vamos lá, hein? Luan Santana, extremamente respeitado, um grande produtor, um cara que é um ótimo instrumentista também, letrista, enfim, revolucionou o mundo sertanejo, né? Tornou o sertanejo um negócio ainda mais pop, fazendo apresentações absurdas, projetos que são espetaculares, porém, puxarei a sardinha para o meu estado, Wesley Safadão. Acho que é mais difícil ser um Wesley do que ser o Luan Santana, que já está num centro onde talvez seja mais fácil que as pessoas consumam o que ele produz musicalmente. Agora o Wesley Safadão, pegar o forró que ele faz, que hoje é tratado em vários lugares como um sertanejo também, né? O que eu acho um equívoco. Mas ele transformou uma parada que ele já fazia em algo de consumo nacional. É verdade que antes um pouco do Wesley Safadão, o Aviões do Forró já estava nessa pegada e tal, mas o Wesley Safadão também é um grande produtor, chegou a ser o cachê mais caro do país e é um cara com história absurda. E acho, inclusive, o que canta o Wesley Safadão mais animado, né? Essa fase do Luan Santana agora anda meio pra baixo, né? Então eu prefiro as músicas do Wesley Safadão, acho que você botar ali na sua caixinha de som, no seu Deezer ou no seu Spotify, num churrasco, acho que vai cativar muito mais gente um Wesley Safadão do que hoje um Luan Santana. Mas quem sou eu aqui para criticar seu Luan, né? O cara que tem aí um lugar sagrado na música pop recente do Brasil. Mas o Wesley Safadão é incrível e tá na batalha há um tempão, era vocalista lá do Garota Safada. Cheguei aí para caloradas com o Wesley Safadão, ou chopadas, dependendo da região do Brasil que você está, pagando R$5 de ingresso. Pra você ver, né? Hoje em dia com R$5 eu não pago nem o estacionamento do show do Wesley Safadão. Então é isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim, deixe o seu like, o seu dislike, comente, compartilhe, mas o mais importante é se inscreva nesta porra e toque na notificação, que é este sininho que tem aqui, porque senão não adianta nada, você vai ser um número a mais ali e não vai receber a notificação, então não conta pra gente. Se inscreve, toca no sininho, se inscreve, toca no sininho, a ordem não importa, o que importa é que você faça. E volte semana que vem. Ah, outra coisa que é importante também é A+. Baixe o A+ ali, instale no seu celular ou no seu tablet e nos veja onde você estiver. Jogos da Champions, jogos da Nations, a partir de 2019, jogos do Campeonato Brasileiro, você baixa lá e vai ter o esporte interativo em qualquer lugar. Portanto, é simples. E como é simples também, o app Fanáticos. E o que é o app Fanáticos? Notícias, estatísticas, tabelas, você acompanha o seu clube e compete com os seus amigos. Vai no jogo, dá check-in, ganha ponto. Tem um quiz, uma pergunta, acertou, ganha ponto. E aí você pode daqui a pouco discutir com seu amigo, falar, eu sou mais torcedor do que você, ou eu sei mais do meu clube do que você, ou eu vou a mais jogos do que você, enfim. O aplicativo vai traçar o seu perfil. E para traçar o seu perfil, você só tem que baixar e é de graça.